E a debicagem em si me encantou muito por quê? Porque é um procedimento técnico, né, que não é feito por qualquer profissional, né? Na verdade, é uma técnica que consiste em um corte parcial da ponta do bico, ela no intuito de quê? Diminuir o efeito de alojamento, para que a ave também ela possa ter uma apreensão melhor dos alimentos, né? E tem a máquina holandesa, que faz também com 6 dias, porém não pede um repasse. Como assim? Tá, Ou seja, vamos lá. faz entre 7 a 10 dias, certo? O animalismo, na verdade, ele é causado por quê? Por vários fatores, né? Estresse calórico, né? Disputa, como falei, né? De espaço, às vezes ela tá num adensamento ali. E a terceira seria o quê? A debicagem a laser. Essa né? que eu não consigo, eu já falei bastante sobre essa debicagem, mas eu não consigo entender ainda. É feito com leite. Olá, amigos e amigas! Em oferecimento a Fujikura Genética de Codornas, a Kilbre Equipamentos, a Frato Embalagem também a Smutec, estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast nós vamos trazer diversos assuntos sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação e muito mais. E hoje estamos aqui no Espírito Santo fazendo as gravações com o pessoal aqui da região de Santa Maria de Itibá. Estamos recebendo aqui o Anderson Soares, mais conhecido como professor. Agradecer você por ter tirado... Hoje é feriado aqui, descobri que hoje é feriado. E você, desculpa ter tirado você do feriado. Três satisfações estar aqui. Eu que agradeço aí o convite. Muito obrigado. Gostaria de te dar aqui um brinde do nosso podcast. Isso aqui é um apoio aqui, um brinde dos nossos apoiadores, né? Nossos patrocinadores. Enquanto você vai abrindo o seu presente aqui, nosso brinde, gostaria de pedir ajuda para a Letícia, que ela vai falar um pouco do nosso primeiro apoiador, que é a Fujikura. Letícia, o que a gente pode falar da Fujikura? No podcast Pod Aves, estamos sempre em busca no que há de melhor para a avicultura, e a Fujikura é o exemplo perfeito. Quando o assunto é genética de codornas, a Fujikura se destaca como líder em inovação e qualidade. Com um melhoramento constante em genética, a Fujikura garante resultados superiores e uma produção de alta performance. Escolher a Fujikura é investir em qualidade, excelência e futuro para sua granja. Fujikura, a revolução genética que transforma a sua avicultura. Certo, então você que é avicultor e que quer uma genética de qualidade, é a Fujikura, né, pessoal? Agora, se você quiser equipamentos tecnológicos, equipamentos de ponta, é quem? Só pode ser a Kilbra. Letícia, o que a gente pode falar da Kilbra? Se você quer transformar sua granja em um verdadeiro exemplo de sucesso, precisa contar com o que há de melhor. A Kilbra oferece soluções incomparáveis em tecnologia, manejo, alimentação e climatização, garantindo máxima eficiência e resultados que superam expectativas. Com a Kilbra, você não só eleva sua produção, como também lidera o mercado avícola com inovação e segurança. Kilbra, a escolha certa para quem exige o melhor na avicultura. Certo, então, agora, se você quiser uma embalagem de qualidade, é a Frato Embalagem. Se você busca soluções para embalagens de ovos, nossas bandejas plásticas PET são a resposta com resistência e altíssima qualidade. São feitas com 100% de material reciclado, garantindo proteção e sustentabilidade para seus produtos. Com a Frato, você não só protege, mas se destaca no mercado avícola, alinhando eficiência e responsabilidade. Frato Embalagens, excelência e cuidado com o planeta. Ok? E também a questão classificação de ovos. Classificação, conhece classificação de ovos? Nós temos o que é a Smutec. Letícia, o que a gente pode falar da Smutec? No Pod Aves, a automação do futuro tem nome: Smutec Avicultura. Apresentamos mais uma opção. A Smutec Avicultura revoluciona sua granja com tecnologia suave e precisa, oferecendo automação de alta performance e manuseio simplificado, mais agilidade e eficiência no seu dia a dia. Soluções inteligentes para embalar, classificar e transportar ovos com máxima precisão. Atendimento especializado e pós-venda impecável, pois a inovação de verdade não termina na compra. Ela acompanha você em cada etapa. Smutec Avicultura. Tecnologia suave, simples, eficiente e precisa para a sua granja. Certo. Então, voltando, agradecer novamente os nossos apoiadores. Voltando aqui com o Anderson Soares, o conhecido como professor. Anderson, muito obrigado. Né? Eu sei que aqui, vou falando novamente, é feriado hoje. Agradecer você por você ter tirado esse tempo do teu feriado, né?
abdicado desse tempo livre para você estar aqui conosco, batendo um papo sobre um assunto que você domina pouco, que é a avicultura, né? Realmente é pouco tempo, né? Quanto tempo de avicultura? Olha, hoje está na casa de 13 anos já. 13 anos? Que legal, cara. E me diz uma coisa, antes, eu sempre começo a nosso bate-papo, não a entrevista, tá? Sim. O nosso bate-papo conhecendo o profissional. Se apresenta para nós quem é o Anderson. Bom, o Anderson, se tratando da nossa empresa, hoje, né? Seria um técnico na área de vacinação e debicagem, né? Ok. Uma pessoa assim que não veio da avicultura, né? Não nasci e foi criado na avicultura. Como assim? Mas por que avicultura? Na verdade, assim, né? As coisas foram mudando ao longo dos anos. Eu nasci e criado em Vitória. Dediquei boa parte da minha vida à música, né? Que é uma paixão. Saí da música, mas a música não saiu de mim. Né? E por um motivo de força maior, nós fomos parar em Santa Maria de Jetibá. E lá passei a conhecer a avicultura. Na verdade, é um dos maiores produtores de ovos do Brasil, né? Se encantou com a avicultura. Eu vi essa necessidade de vacinação e debicagem. Acabei entrando no meio, me apaixonei, né? Com vacinação e debicagem. E além de um ofício, virou um prazer, cara. É uma satisfação muito grande trabalhar nesse ramo. O que as aves assim, chamou a atenção? Por que elas chamaram a sua atenção? Na verdade é o seguinte, a ave em si é um ser indefeso, né? É um ser indefeso, então exige cuidados, como vacinação e debicagem. E a debicagem em si me encantou muito por quê? Porque é um procedimento técnico, né? Que não é feito por qualquer profissional, né? Então você se aprimorando naquilo, que vai gerando paixão, né? Um cuidado especial. Mas falando um pouco de você, você é formado na música. Sim, na verdade eu sou de uma época que não existia a FAMES, né? Que é a Faculdade de Música do Espírito Santo. Na época era uma faculdade, porém não de formação, né? Se eu não me engano era... A gente não lembra agora, enfim. Não tem problema. Eu venho dessa época aí e a gente se dedicou bastante à música. Dei aula durante 12 anos. Mas você foi autodidata ou... Sim, estudei, comecei como autodidata e depois estudando em todas as escolas aqui, na época em Vitória, Serra, Cariacica. Quantos instrumentos hoje você toca? Olha, a maioria de cordas, né? Com violão, guitarra, teclado, cavaquinho. Que legal. Né? Tanto o violão popular como o erudito. O violão 7 cordas. É interessante, cara. Até dizer, mas hoje é samba, no pagode, então é coisa mais linda, né? Cara, vamos falar um pouquinho de avicultura, assim. Vamos lá. A avicultura, a questão assim, você faz hoje serviços de vacinação e debicagem. E esse serviço na avicultura, em questão, falando na questão em larga escala, ele é muito aplicado. E eu vou te perguntar assim, por que a vacinação, claro que a gente sabe, mas eu quero que você, como técnico, me explique o porquê que a vacinação, mais a debicagem, ela é essencial ou ela é não essencial? Por que a gente faz hoje a debicagem nas aves? A debicagem, na verdade, é uma forma, como vacina, uma forma de prevenção, né? Como assim? É uma forma de prevenção, principalmente se tratando de canibalismo, tá? Que na verdade não é um comportamento normal da ave, mas é uma forma de você poder evitar que essas aves venham se bicar por vários motivos, tá? Tá. O canibalismo, a gente vai falar sobre os motivos que levam a ave a chegar no canibalismo. Mas para início, né, por um lado técnico, na verdade é uma técnica que consiste em um corte parcial da ponta do bico, no intuito de que diminuir o efeito de alojamento, para que a ave também ela possa ter uma apreensão melhor dos alimentos, né? E que ela possa ali ganhar peso e gerar energia. Tem aquela coisa também de bicagem, de penas, né? Na verdade é isso, mas ainda não é o canibalismo, é para evitar como prevenção de o canibalismo, tá? Tá, mas hoje existem quantas técnicas hoje para debicagem? Então, hoje as máquinas mais comumente usadas são a máquina convencional, né? Aquela que você faz o procedimento entre 7 a 10 dias, entre 8 a 10 semanas, e tem a máquina holandesa, que faz também com 6 dias, porém não pede um repasse. Como assim? Tá, Ou seja, vamos lá. faz entre 7 a 10 dias, certo? O franguinho já, a pintinha já mais... Isso, novinha, né? Novinha. E já ali com o seu 8 a 10 semanas, não exige, né, o repasse. Se tratando dessa máquina holandesa que é feita em V. Mas qual é a tecnologia dessa máquina holandesa pro corte normal? Então, essa máquina, ela, vamos dizer assim, você coloca a pontinha do bico, né? Você pode acionar com o pé, ou ela automaticamente faz aquele efeito, né, de corte. Lateral ou vertical? Lateral, né?
Ok. Ele faz isso, o que acontece? A partir daí, como é um pouco mais adensado, às vezes não exige um repasse, tá? Apesar que O que é avançado? adensado é assim, um pouco mais para dentro. Mais pra dentro. O bico aqui é um pouquinho mais pra... Mas não pega, assim, a questão do nariz. É bem ali. próximo, mas não chega, tá? Ferir a ave, tá? Ok. Mesmo o procedimento para ser, como chama, chamado de debicagem única, né? Para que a ave passe por aquele processo única vez na vida e siga uma boa posição. Essa seria, né? E a terceira seria o quê? A debicagem a laser. Essa né? que eu não consigo, eu já falei bastante sobre essa debicagem, mas eu não consigo entender ainda. É feito com laser mesmo ou ela é feito com aquela, a chapa na valha quente? Como é que é feito? Não, ela na verdade, assim, ela é feita em incubatório, né? Ok. A gente tem pouco acesso à imagem, essas coisas assim, mas ela dá aquele pequeno cortinho na ponta do bico, fica um risquinho, ele não cai na hora, ele cai dias depois, tá? Ah, ainda tipo é feito uma cauterização. Mais um riscozinho, né? Passa o laser, fica aquele riscozinho, dias depois vem a cair, né? Tem crescido bastante, né? Esse tipo de debicagem. Sim, a procura tem aumentado bastante, mas também como todo procedimento, debicagem convencional ou em V, tem os seus pós e contras, né? Tem alguns granjeiros que reclamam sobre as condições que essas aves chegam, às vezes com meio debilitada, o bico muito sensível, às vezes o bico também fica disparelho. Como assim? Vamos lá. Ou assim, ou assim. Ah, ele fica com a parte de cima maior ou menor? Isso, ou vice-versa, entendeu? Então isso aí também dificulta a ave se alimentar, ou até mesmo beber corretamente, né? A apreensão dos alimentos. Mas qual é a melhor debicagem? Olha, acho que você resumiu bom profissional. Você tem que perguntar assim, qual eu prefiro, eu vou dizer que é a convencional, porque eu já faço a primeira de 7 a 10 dias e a outra com repasse de 8 a 10 semanas. E a gente capricha mesmo no intuito de que, claro, preservar a saúde e o bem-estar da ave em primeiro lugar e a questão técnica, né? Que isso aí é super importante. Anderson, o que eu ia te perguntar aqui é a questão da debicagem. Você falou que a melhor é o profissional. Ok, mas tem aquele pessoal que fala, aquele pessoal assim, os ativistas, né? Que falam que a debicagem agride demais a ave. Isso é verdade ou é um mito? Olha, na verdade é o seguinte, muitos irão dizer, né, que é um procedimento invasivo, é um procedimento que causa dor na ave. E causa? Olha, depende do manuseio, porque tem alguns procedimentos que nós podemos fazer antes, durante e pós o procedimento, né? Ok. Mas tudo se resume ao manejo. Que vão dizer o quê? Que é invasivo, que é mutilante, que vai de contra ao bem-estar da ave. Mas assim, tecnicamente falando, hoje é quase impossível você criar ave se você não utilizar nenhum desses manejos, né? Ou a debicagem convencional, por lâmina, ou por V, ou até mesmo a laser, né? Porque esses bicos crescem, né? A ave ela tem um hábito ali de disputar território, ração, né? Então é o comportamento. E o bico em si, ele passa a ser o quê? Uma arma contundente, né? Tá. Lembrando que na avicultura tudo está em evolução, né? Então a gente está, uma dessas formas seria essa questão de debicagem a laser, né? Nós temos 3 tipos de criação, vamos falar assim, né? Gaiola, a livre e depois a caipira, que é aquela que vai no pátio, vamos falar assim, né? Ela já, né? Isso. Nesses 3 tipos de... Pode ter mais, mas eu tô dizendo são as 3 principais que eu conheço, tá? Ou seja, a gaiola, a que fica no galpão, né, confinada, mas ela tem galpão no chão, e depois nós temos aquelas que vão pro pátio externo. Para os 3 tipos de criação, você que é profissional, quais das 3 é indicada a debicagem? Olha, na verdade, gaiola, com certeza, né? Ok, Até mesmo é regra. eu acho que independente de qual manejo que vai ser utilizado, é essencial, tá? Nós atendemos muitos clientes que trabalham com aves de piso, também fazemos o procedimento, tá? Na ave de piso. Bastante, né? Porque a ave de piso ela vai ter uma briga, vamos falar assim, uma disputa por território maior, né? Com certeza. E o bico avantajado, na verdade, dá esse poder de fogo, né? Para a ave. Então, o que acontece? Como eu falei anteriormente, elas disputam território, disputam ração, elas disputam ali o espaço entre si e brigam entre si. Uma vez que uma vem a bicar a outra, já começa, tipo assim, a gente fala muito da questão de canibalismo, mas tem os estágios, né?
ela começa bicando ali o rabo, depois que essas costas, você vê ali que as aves estão saudáveis, né? Ok. Possa estar bicada, tá despenada. Então ali já é o primeiro indício de que elas estão se bicando, né? Aí a partir dali ela fere, chega no tecido, causa uma lesão, Ok. causou uma lesão, veio a ferida, e a ave sentindo o gosto do sangue, ela acha maravilhoso aquilo. Sim, porque nós temos que entender, eu sempre falo que a galinha, a galinha ela é onívora, então ela come desde vegetais, legumes, carne, tudo, né? Semelhante aos porcos, né? É E verdade. também, por curiosidade, também tem um procedimento que é feito ali, né? Nos porcos? Sim, não como tem bicagem, claro, né? Eu insisto, Eu vi. aqui da parte do rabo ali é portado também, porque eles acabam desenvolvendo isso também, essa anomalia, né? Ah, é? É a curiosidade que eu vim, né? Dirigindo. Caraca! Caraca, eu não Sai disso, é caldofogias, me perdoe aqui se eu tiver. É o nome desse prato. não sabia, teve um. É. E me diz uma coisa, a questão, por exemplo, assim, a ave livre, porque ali dentro do galpão, ela tá no piso, existe uma disputa entre elas. Sim. E você que tá sempre no aviário, vamos falar assim, é notável assim, essa disputa da galinha, por mais que não tenha um macho ali, o galo, Sim. mas elas disputam entre eles. Existem as galinhas dominantes e as Sim. dominadas. Tem uma questão de hierarquia ali, tá? Mas voltando de novo a falar sobre canibalismo, o canibalismo não é um comportamento natural da ave, né? Toda ave que vai, né, exercer essa atividade. O Uhum. canibalismo, na verdade, ele é causado por quê? Por vários fatores, né? Estresse calórico, né? Disputa, como falei, né? De espaço, às vezes ela está num adensamento ali, ou seja, existe um número excessivo de aves por metro quadrado. Iluminação acima de 40 watts, que fica em cima ali batendo. Temperatura, que nosso país começa que é muito quente de dia, fria à noite, depois fica. Tudo isso estressa as aves. Parasitas, piolho, pulga, entendeu? Tudo isso. Deixa a ave estressada e ela, com o bico avantajado, ela tem poder de fogo para começar a promover isso. Então, o bico é simplesmente o tratamento de bico é para inibir essa atividade que possa ser produzida através do estresse da ave. Tá, mas aí deixa eu te perguntar, e talvez, e agora me surgiu agora essa pergunta. Tá, eu fiz a debicagem, ok, Sim. mas aí vai inibir a questão da debicagem, mas e sabe, ficar estressada, tá, ok, não vai ter o canibalismo, mas ela vai apresentar esse estresse através de outros tipos de... Não, na verdade ela vai manter os mesmos comportamentos, que é normal da ave brigar, essas coisas assim, né? Disputa interna. A questão é o poder que ela não vai ter mais de ferir as outras. como eu Ah, falei. entendi, tu vai tirar a arma dela. Exatamente, porque uma vez que a ave, como eu falei, cheguei no ponto de ferimento através de bico, né? Uhum. O tecido, a lesão, vem o sangue. Quando desenvolve o canibalismo, é muito feio de ver aquilo. Come a ave viva mesmo, entendeu? E dependendo de genética de linhagem, alguma herança que ela recebeu dos seus pais, vamos dizer assim, Uhum. ela tem mais agressividade. E é feio. Nós já aprendemos aí clientes, até mesmo fora do estado, Sim. que se a gente não fizesse o procedimento, ele perderia o plantel dele. Tu tá brincando, sério? E me diz uma coisa, dentro das genéticas, tá? Existe algumas genéticas que são mais agressivas, mais... Sim, eu só não posso falar para Não, lógico, nem vamos falar no nome da genética. Mas assim, tem genética, olha, essa genética e tem que fazer a E debicagem. essa foi uma delas, que é super agressiva. Tu tá E brincando, se mano? eu não me engano, na época do combustível, da escassez, que ninguém podia ir para lugar nenhum, tava difícil. Aí as aves... Tá, precisa se... Tá, mas na cartilha da genética diz que tem que ser feita a debicagem ou não? Na verdade, é sugestivo, né? Não, mas aí tipo, se o diagnóstico que a minha genética ela é mais suscetível a canibalismo, eu tenho que colocar na cartilha, olha, o Não seria, né? tipo, a Mas- debicagem tem que ser feita em 80% dos casos, 90% dos casos, porque daí vai dar a dica pro avicultor dizendo, olha, minha genética tem que ser feita a debicagem para elas não se canibalizar depois futuramente. Não tem isso na cartilha. Olha, dessa linhagem eu não sei dizer, né? Mas seria interessante, caso não tenha, né? Mas lembrando que muitos avicultores também, né? É claro que isso é muito relativo à condição da ave dentro do galpão, é muito relativo ao seu manejo, mas também há lotes que não são debicados e tudo ok, obrigado. Entendeu?
Então, assim, a gente está falando aqui sobre um procedimento que é o tratamento de bico, que ele feito com, que, aliás, só pode ser feito por profissionais treinados e com prática. Não pode ser na mão de curioso. Algumas pessoas ligam pra gente, mandam mensagem, ó, tô por de canibalismo aqui. Eu posso debicar? Eu falei, olha, você tem um equipamento correto? Você já fez isso? Ah, não tem, eu tô pensando aqui em esquentar uma faca e ir cortando as pontes. É complicado. Isso aí, porque a gente vê muito essa informação na internet. Sim, O TikTok, cara, é uma propagação de desinformação. sim. Na verdade, falta conhecimento e prática, cara, né? Essa é bem. E tá, mas assim, a questão, como é que você faz o treinamento lá do pessoal? Porque é você que deve treinar o pessoal, acredito, né? Sim, eu sou Como é os mais velhos, né, da equipe, né? Quando Uhum. chamamos cabeças. Então, o que nós fazemos? O primeiro passo é o seguinte: o interesse, né? Vamos supor, eu estou trabalhando, sempre preciso de um cara que dê o suporte. Como? Às vezes tem carreiras de cima, ele sobe, traz as aves, entrega, bebica, devolve. Então, não dá para você fazer as duas coisas somente. Caso ele não faça esse procedimento antes de debicagem, a gente começa os primeiros a observar. Aí quando às vezes você vai no banheiro, vai beber uma água, quando você volta, o cara tá lá treinando sozinho. Esse cara, Esse cara é bom. né, ele tem interesse. Tem interesse. Ele tem interesse. Segundo passo é o quê? Ele se mostrar o quê? Vocação. Que vocação? Firmeza, forma de pegar e tal. Passou a orientação. Ele mostrou vocação para aquilo. Ó, vamos dar o treinamento para ele, né? Entendi. E a partir daí, começa pelos pintinhos, é mais fácil de manusear, é mais claro, vê a pontinha dos biquinhos ali, a parte mais seca. Debicagem inicialmente é igual unha, né? Entendi. É igual unha, você entendeu? Você corta aquela parte sequinha, não chega na parte rosada. Ninguém chora quando corta a unha, né? É verdade. Não é? É verdade. E aí essa lâmina, ela semi-aquecida, se tratando desse tipo de debicagem que eu tô falando, é claro, vai só as pontinhas, e nos nossos vídeos você pode ver, né, claramente, eu fiz o último vídeo agora mostrando o procedimento e o pós, e as aves comendo e bebendo normalmente. Não Normalmente. tô dizendo que elas não sentem nada, tá? Eu falei, tem um processo que a gente vai falar, que é o antes, pós e depois, né? Beleza, beleza. Agora, e aí eu vejo que, sabe o que eu vejo antes de entrar nesse ponto? Que o pessoal vê você debicando e, olha só, o Anderson debicou, parece tão fácil. Vou eu esquentar uma faca e tascar ali a faca quente Não no tem bico. como. Mas, na verdade, assim, é interessante que independente, né, de tá falando de debicagem, né? Mas toda vez que você vê um profissional fazendo alguma coisa que no olhar nu, né? No seu olhar clínico você acha que é muito fácil, parece ser fácil, significa que ele é muito bom no que está fazendo. Que legal, é verdade, é verdade. E vamos falar assim, por exemplo, olha só. Ok, tô com meu lote lá. Quando que você falou que é 10 dias, isso? Isso. 10 dias é a primeira debicagem. É uns 7 a 10 dias. 7 a 10 dias. Dependendo do tamanho do lote, tá? Meu Deus, 7 a 10 dias, ok? Beleza. Como é que eu preparo esse lote para poder fazer essa debicagem? Como é que eu preparo? Então, o primeiro passo é, eu particularmente, eu costumo adentrar na granja, rodar toda ela, para ver se não tem nenhuma anomalia, se as pintainhas estão todas uniformes, estão com peso suficiente, né, para a gente começar esse procedimento. Qual é o peso? Olha, tem o peso ideal, mas como eu falei, essa é a parte que a gente deixa para o veterinário. Nosso Tá. telhar é mais clean, né? Ele pode estar até com uma idade inferior, porém Com peso maior. bom. É um peso bom, visualmente uma pintainha bonita, né? Então precisa, tem que estar por igual. Tá, tem que dar uniforme. Aí o peso quem destina é o veterinário. Isso, porque aí já é o meu lado, né, técnico. Peneiro. Ele tá tudo ok, não, tá bonito, vamos fazer o procedimento, dá para fazer. Por quê? Uma vez que eu não fizer isso e pegar algumas aves que estão desuniforme ou chegaram dias diferentes, vai dar um reflexo. Pode haver mortalidade. E vai respingar em quem? No técnico, foi você que... Exatamente. A culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. E já chegou assim, por exemplo, você foi fazer debicagem e o veterinário falou, não, pode fazer debicagem, você olhou e falou, não dá pra fazer. Perdi as contas. Acontece isso? Isso acontece. Não com tanta frequência. Tá, mas acontece. Já aconteceu bastante. Pode fazer debicagem, você chegar lá, não dá pra fazer. Não, tá muito. Ou você chegar lá e já passou do tempo de fazer debicagem. Nesse caso, nós vamos ter um desafio maior, mas é preciso fazer sim. Né? Porque quando a gente começa ali 7 dias, 13 dias, nós entregamos o lote agora há pouco tempo, acho que deu uns 15 dias mais ou menos, entregamos eles com 15 dias. Começamos por 7, quase 100 mil aves. 100 mil aves, quase 100 mil, não sei, vamos falar de 100 mil aves. E entreguei com 15 dias, mais ou menos. E elas já estavam se bicando.
Damos foto e tudo, então assim, olha, assim é realmente chocante. Se você botar no Instagram, acho que eles até tiram. Entendi. E me diz uma coisa, tá, beleza. Então, a primeira coisa Isso aí. é ver se ela tá uniforme. Isso, né? Tem peso. Beleza. Outra indicação que a gente costuma dar é o quê? Sempre colocar uma vitamina 2 dias antes, né? Para poder fortalecer a ave, né? Deixar ela bacana. Outra dica bacana é você manter sempre os coxos ali, né? Fartos, né? Cheios de ração ou comedor, né? Tirar um pouco da pressão da água nos canos para que a ave venha beber, né? Com mais facilidade. E um dipirona, né, cara? Cipladina é sim, um analgésico, né? O anti-inflamatório ajuda bastante, né? Bota na água, ele dilui na água. Isso. Mas dilui na água ou dá junto faz junto na debicagem? Não, coloca na água. E aí, pô, eu não sabia disso. Agora isso é super interessante, ajuda também, além do procedimento, né, que você... Eu acho interessante o seguinte, a debicagem é o único procedimento que você consegue ver na hora ali se está sendo bem feito ou não. Porque você faz uma vacina, né? Mesmo que você tenha algum erro vacinal, você coloca a aveia, vem que ela não venha capotar, que a gente costuma dizer, né? Da mortalidade, na hora, pode ser 2, 3 dias depois ela, né, não dá certo. Mas a debicagem não. É uma questão estética. Você vê que tá tudo certinho, as aves estão comendo e bebendo. Fala, opa, show. então respondendo. Fiz um bom trabalho. Amém. Aí, ok, mas aí dá uma vitamina, o que mais? Vai mais alguma coisa ou não? Então, ó, após o procedimento, é interessante manter ainda, né, o dipirê e a vitamina. Então, vamos falar o durante. Tá, beleza, ok. Isso. Eu fiz isso. Aí, durante, tô fazendo a debicagem, tô praticando a debicagem. O que eu faço ali vou fazendo a debicagem, vou colocando nas gaiolas ou vou soltando ela. O que eu faço ali? Algum manejo especial que tem que ser feito ali na hora ou não? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, você tem que olhar o seu trabalho. Tá, ok. Não, mas eu tô dizendo um avicultor. O avicultor, isso. Então, geralmente, esse serviço, como eu falei, uma das exigências, inclusive até mesmo pela questão de bem-estar animal, se tratando de tratamento de bico, exige o quê? Que tenha um técnico, o cara seja um profissional da área, tenha a prática e com o acompanhamento de um veterinário. Show. Ou seja, dos primeiros dias que você começou o tratamento, o veterinário vai ter pesagem das pintainhas, onde você começou, durante e o depois. Poxa, né? é bem criterioso, hein? Porque, na verdade, é um procedimento que, se não for feito com toda cautela e profissionalismo, realmente pode gerar, sim, mortalidade. Né? E o avicultor não vai querer perder uma pintainha, ou seja, menos uma caixa de ovo ano, né, cara? Vou contratar o Zé da esquina para poder debicar. E tem perda, pronto, acabou aquele dinheiro que pagou mais barato. Se vai na mortalidade. Sai, cara. Tivemos alguns exemplos já. E aí tá, beleza, ok. Fiz a debicagem, coloquei ali, botei um analgésico para ela na água. O que eu faço depois? Bom, agora, como a ave ela já deu uma boa resposta, né? Você consegue manter. A questão do maquinário. O maquinário é fundamental também. A gente tem aqui faz o nosso apoio aqui, a Quilbra, maquinário de alojamento. O que tem que ter nesse equipamento? Bom, o primeiro passo ele precisa estar sempre revisado, que eu digo, né? Toda vez que você fizer o procedimento para cada X aves, né? Ou até mesmo trabalhou um dia, 2, limpe o equipamento. Tem que limpar, esterilizar, entendeu? A lâmina na qual for usada, aquela lâmina aquecida, ela também não pode estar acima da indicação. Como assim? Pintainhas é de 550 a 600 graus Celsius. Já se tratando de franguinhas, que aquele repasse faz de 8 a 10 semanas, ela sobe 100 em cada, entendeu? E manter essa temperatura, não pode ser mais nem menos. Se for mais, a ave vai sentir muito e costuma dar calo na ponta do bico. Calo? Calo mesmo, é tipo uma verruga, entendeu? Ela responde, e sem contar que judia da ave. Esse é o procedimento de cortou a ponta seca, chiou segundo soltou. Entendi. Entendeu? Então é muito técnico. E se você fizer isso muito rápido também, você vai quebrar o efeito de cauterização, né? Caraca, tem que saber mesmo, né? Então, às vezes a gente brinca muito na equipe, né? Como é que tá a sua carreira? Ela, ó, tá tudo branquinho, que deve ter ave de piso, a coleção de fêmea, não tem ninguém sangrando. Vocês posso estar falando dessa forma, né? Sim. Mas assim, isso é super importante. Chegou no aviário, tão prontinha, está muito quente, pede para baixar um pouco a lona, porque dá um estresse calórico.
a temperatura dela fica um pouco mais cedida. Quando a gente está trabalhando com ano, elas podem responder também. Entendi. Entendeu? E aí, beleza. Ok, tudo isso que você falou é bastante coisa, né? Aí depois, ok, mantém, beleza. Vamos passar. Tem alguma vacina que se faça ali nesse período próximo à debicagem ou não? A segunda, sim. Não falei. Além a primeira debicagem, na verdade, é uma forma de prevenção também, né? Contra todas aquelas situações que eu te passei, mas também tem a ver com o bem-estar da ave, né? Ok. Porque ela com bico avantajado, ela também tem dificuldade de apreensão de alimentos, né? Ela desperdiça, moço. Sim. E aí eu vou só falando aí os 3 benefícios da debicagem, né? Você permitindo. E desse período tem o ciclo vacinal, né? Desde ela recebe a vacina, vacinas no incubatório, e assim que chega ela recebe a vacina, geralmente é via spray, né? Ou pode ser água, né? Via água. Qual é melhor, spray ou água? Olha, particularmente, depende de caso. Vai atravessar aqui algumas opiniões, né? Mas, Não tem problema, é opinião tua. via água eu acho interessante, Na né? sua opinião. Como primeira via, né? Ok. Né? É assim, por quê? Porque se tratando de spray, você não tem a garantia de que todas as gotas ali, ou tudo, a ave vai receber aquilo de uma forma na sua integridade. Homogênea. Ou até mesmo com gotas maiores nas narinas, né, causando um tipo de irritação, tá? Mas cada manejo é um manejo. Sim, assim. E se tratando de via água, você deixar vir um período que não é geralmente muito quentinho, pode ficar muito tempo sem água, mas você garante que ela vai estar bebendo a água, né? Entendi. Quando ela tiver sede. Mesmo as mais boca aberta, que elas vão beber uma hora. Deixar no tanquinho, né? Você deixa eu pôr aqui. Na verdade, assim, 100% de certeza, né, de algumas vias, Não tem como, né? eu falo até que nada na vida é 100%, né? Você tem um plantel aí hoje de grandes populações que você usa meios de via, né, para a vacina, mas não tem como você garantir que todas receberam. Entendi. E você já teve que de resolver pepino assim de outro que foi lá e só fez besteira ou. Isso aí bastante, principalmente se tratando de debicagem. E como faz, cara? Olha, na verdade a gente também temos as limitações, né? Como eu falei, se tratando de debicagem, tem a primeira e a segunda se tratando daquele manejo que eu falei, né? Ok. E uma debicagem mal feita, né? Ela pode causar até um tipo de lesão na ave, né? Ou um tipo de mutilação. O bico principalmente fica disparelho, ou seja, ou em cima ou embaixo, sobrando e a ave tem dificuldade. Geralmente chamamos para arrumar essa bagunça. Daí aí depois que tá, digamos assim, a lambança feita, vamos chamar o Anderson, será que ele conserta? Obrigado. Não. Mais ou menos isso. Só que na produção, geralmente, a gente tem, né, algumas restrições, né? Entendi. E é verdade que o corte do bico ele também inibe a galinha quebrar o ovo? Ou esse é mito? Então, vamos falar aqui dos 3 benefícios, né? Vamos lá. Então tá, o primeiro benefício, né, do tratamento de bico seria o quê? Diminuir o efeito de alojamento, como eu falei. Com você inibindo o bico, você consegue um adensamento maior de aves, né, por metros quadrados, não é? Ok. Primeira coisa. Segunda, como falei anteriormente, as aves elas têm um hábito de disputar território, a ração, elas brigam entre si, e uma vez que isso é resolvido, né, elas acabam perdendo o desinteresse, né, desse hábito de querer bicar, porque, Sim. né? Tirou a arma, né? Exatamente. Não quer dizer que ela vai deixar de desenvolver esse comportamento, tá? Uhum. O segundo benefício seria o quê? O desperdício de ração. Porque com a pinça você fez um desenho até bacana. Você tem igual o bico lá, tá vendo? Essa cursa aqui, o que ela faz? O que ela promove? Ela não consegue uma apreensão total do alimento. E ela vai começar a desperdiçar a ração, jogar para os lados. Você vê que as duas coxas ficam lá, se ela botinha eu volto ali. E ela precisa ter um aproveitamento total da ração. Mas me diz uma coisa, eu já vi cortes de bico que é feito assim em V. E eu já vi alguns que são feitos reto. Sim. Tá, e daí? Qual que é melhor? Bom, nós fazemos, o gosto é do cliente, sabe? Eu prefiro ver se cada um tem uma função. E já vi também até cortes assim meio que a diagonal para baixo, assim, deixando a parte de baixo menor do que a parte de cima. Isso aí eu geralmente utilizo mais. Por quê? Porque o bico, se eu cortar ele retinho aqui pareado, alguém aqui
vai crescer. E vai crescer mais que o outro. Isso. Já vi também, depois da bicagem, o de cima geralmente cresce mais do que o de baixo. Em alguns casos, o de baixo cabe, né? Cresce mais do que o de cima. Aí fica aquela questão assim, fica meio que. E aí? Então você usa mais esse corte aqui enviesado. Exatamente. O que é feito, pum, assim, tá? O corte deixando a parte de cima maior e a parte de baixo menor. Ele fica, na verdade, parear. Se você olhar assim pelo ângulo, realmente em cima tá. A parte de baixo ela vai avançar e eles vão parear. Assim, depois do tempo ele dá aquela calheiada. Até a técnica que nós utilizamos, né? E tem tido uma boa aceitação. Porém, quem diz é o cliente, né? Olha, eu quero ver, eu quero ser menos, eu quero, né? Mas a gente sempre respeitando a terça parte, tá? A delicagem, ela não pode ser severa, ela não pode ser agressiva. Ok. Entendeu? Eu já vi umas que cortaram o nariz. Não. Cortaram aqui, ó, em cima do o nariz ali, cortaram até em cima ali. A ave ficou parecendo fanha, assim, sabe? Isso é complicado. Então, assim, o segundo benefício seria esse, evitar o desperdício de ração, para a ave ter uma boa apreensão do alimento e ela ganhe peso e possa gerar energia para uma boa produção. Ok. Certo? Terceiro benefício seria o que? A quebra e a trinca dos ovos. Mas como? O que isso vai impactar na quebra e trinca dos ovos? Então, a ave com o bico bem avantajado, ela tem força no bico, né? Então ela vai bater, vai trincar, vai quebrar. E uma vez que quebrou e sentiu o gosto do ovo, ela acaba desenvolvendo essa prática também, vê que é bom. E tem raças, tem genéticas que a quebra não foi em canibalismo. Quebra de ovos tem mais tendência ou não? Temos de linhagem? Temos de linhagem. Eu acho que eu falei, né? O bico, independente de linhagem. Não é isso aí. Não. A quebra de ovo não é linhagem, sim é bico. Exatamente. Nesse caso, sim. Que bom. Ok. E aí depois, então, são os três tipos, mais algum. Outra questão também que eu vejo é que com o bico curto ela vai pegar a ração mais homogênea também, né? Porque ela não vai selecionar. Exatamente. Ela consegue uma apreensão melhor, né? Quer dizer, total da ração, não só os micro, como os macronutrientes. Ou seja, ela vai fazer um aproveitamento também de vitaminas e minerais. E se ela não fizer, ela não cresce, né? E gera energia. Entendi. E agora, vamos falar um pouco de vacinas, tá? Vou te interromper, pessoal. Os contras, né? Como dizem. Vamos partir para os contras. Isso mesmo, contra. É verdade, os contras. Quantos contras são? Acho que só uma coisa rápida, assim, porque, como eu falei, tudo depende do manejo, né? Algumas pessoas vão dizer o quê? Que uma vez que você faz esse procedimento, você tira a capacidade da ave, né? Você tratando mais de aves de piso, né? Que ela passa ali de quê? Acessar os matos, capins, né? Pequenos insetos, as raízes mais profundas, aquelas coisas. Então, assim, tudo se resume a um bom serviço. A debicagem não pode ser muito adensada para que não tire esses comportamentos naturais, tá? Entendi. Algumas, o que a gente pode evitar durante o procedimento? Fez a debicagem, evite soltar a ave, né? Já que ela tem ali. Isso é uma dica. É uma dica. Importante isso. Até um rapaz me ligou e falou, tô com problema de canibalismo. Porém, encontrei alguém que faça o manuseio. Ok. Aí ele falou, queria fazer o procedimento e já soltar. Eu falei, não solta ela por enquanto, né? Deixa ela aí na ração, bico tá sensível, vai bater, vai machucar, né? Dá um tempinho, depois você solta ela. Tira pouco, tá? Só as pontas, só aquilo mesmo que tá precisando. E ela vai desenvolver os seus comportamentos naturais. Tá, mas ela com um bico curto, agora você me põe um ponto. Ela vai conseguir ainda comer, por exemplo, assim, os insetos, aquele pessoal já de livre, já, né? Aquele no pátio. As raízes, ela vai conseguir fazer os procedimentos normal dela de ave. Sim, na verdade, Adriano, o bico cresce. Só que assim, ele não cresce o suficiente para dar algum tipo de reflexo, né, com o canibalismo, como falei, não é um comportamento normal, e principalmente na produção da trinca dos ovos. É bom deixar claro isso, pessoal, né? Vou deixar as pedras no chão por enquanto, até terminar aqui o nosso banho. Vamos partir agora para vacinas, que esse é um assunto que tem controvérsia, tem bastante debates, a questão de vacinas, né? Porque o pessoal diz que vacina é tudo igual. E aí? Vacina é tudo igual? Olha, as vacinas, elas são divididas em duas classes, né? Ok. Vivas e popularmente ditas mortas, ou seja, inativas, né? Ok. Então, para a gente poder falar um pouco sobre vacina, primeiro passo, a vacina é extremamente importante, né?
porque ela vai manter um controle de doenças, ela vai manter as aves saudáveis e vai garantir que as mesmas se mantenham assim para uma boa produção. Ok, Certo? mas assim, ok, as vacinas são importantes, mas eu quero saber o seguinte, eu vou saber os dois pés no peito. Tem vacina ruim, tem vacina boa. Olha, a gente pode colocar assim que Não vamos falar em marcas, não, né? não, 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 mas vamos falar isso. Tem vacina ruim, tem vacina boa? olha, tem vacina boa de se manusear e tem umas que trazem um grau de dificuldade. Ok, boa. Então você sabe, o que resume mais é o nosso manuseio, né? Entendi. Se tratando de vacina viva, pode-se dizer assim, a grosso modo, né, que tem um reloginho contando, né, que a vacina ou ela é atenuada, né, ou seja, é o micro-organismo ali, pode-se dizer, tonto, semiativo, Ok. então tem uma forma de manusear corretamente, que é ver essa questão de temperatura, entendeu? Tem um tempo dela para execução que não pode estender, tem que ser respeitado, e já inativa a gente tem um prazo maior, tanto que as mesas quando vem não precisa nem obrigatoriamente, claro que não, vir no gelo, né, que é para poder preservar, né, o Ok. micro-organismo ali para a execução. Tá, mas desculpa te interromper, Anderson. Mas uma coisa é o que eu digo, outra coisa é a prática, cara. Porque vamos pegar um galpão ali. Eu falei com um avicultor, com um veterinário, por exemplo, o Fernando, lá da granja lá do Nienon, do Jaio. Ele falou que, poxa, tem alojamentos que tem 100 mil aves, cara. Um alojamento só. E todas iguais. Aí eu fico pensando assim, se tem um tempo para vacinar, cara, não vai dar, o tempo não vai dar. Não, talvez eu esteja errado, mas será que dá tempo de vacinar 100 mil aves do tempo hábil que a empresa estipula, determina? Ou não? Dá. A questão é mesmo a equipe que você tem disponível para isso, né? Ok. E o treinamento das mesmas. Primeiro passo, antes de você, eu posso dizer assim, ser um técnico de vacinação ou de bicagem, você precisa conhecer vacinas. O prazo, o manuseio, o manejo, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e saber que você tem um tempo. Por exemplo, você pega uma dose, geralmente as doses, Tá. se trata, vou usar um exemplo aqui como intramuscular, injetáveis, né? Uhum. Intramuscular, você pega geralmente ali doses de 1000. Tá. Ou seja, se eu sou um colaborador, pego uma pessoa que vai me ajudar, que vai tirar, no caso a gente costuma trabalhar em dupla ou individual, lembrando que você pega uma dose de 1000, ou seja, 1000 para 1000 aves. Uhum. Então assim, em dupla você consegue fazer na média de 40, 45 minutos com tranquilidade, sem estressar a ave, com bom rendimento. Ok. E se você tem ali 10 duplas, você vai ter X números de aves vacinados hora. Entendi. Aí você faz o cálculo ali, débito e crédito, e vê se dá tempo. Dá sim, não dá para entregar um lote de 100 mil, até dá, mas vai depender do tipo de pessoa. Quantas pessoas, né? Pessoas você tem disponível. E só que tem que ser daí tem que ser uma equipe, todos têm que trabalhar, teoricamente, juntos, ao mesmo tempo. Exatamente, ao mesmo tempo. Mas isso é um trabalho violento, hein? Tá. Infelizmente, a questão de mão de obra está cada vez mais. Pois então, eu cheguei em mão de obra pra isso, Anderson. E daí, como é que faz? Então, Porque se rebenta, né? o pessoal só quer iPhone Play, cara. Vamos ver isso. O pessoal só quer iPhone Play, cara. Sendo que nós somos os últimos ali na correto. E como é que faz aí, tipo, e não tem como a gente automatizar isso? Não tem como, né? Não existe. Como falei, né? Eu acho que igual você falou sobre celular, a medicina veterinária também vive na correria, né? Pois na frente das doenças aí, de controle de doenças. E hoje tem também a vacinação novo, né? Direto, atravessa a casca, Pois vai do embrião. Então, assim, coisas que estão inovando para tentar também diminuir esse. Mas isso aí foi porque tá faltando mão de obra. E vai lá no ovo, digamos, no feto, vamos falar assim, né? E pum, e dá aquela vacinada lá dentro. Então, por aí vai, entendeu? Então, tá difícil. Vamos ter que nos reinventar e qualificar a mão de obra que nós temos. Entendeu? Presentear, bonificar. E tem vacinas que debilitam mais a ave ou não? Ou todas são igual? Todas as vacinas não debilitam as aves? Eu sei que tem uma lá que 100 dias, que é aquela
oleosa, se eu não me engano, que tem uma tal dupla também no peito, que lá debilita um pouco a asa. E aí? Então, essas vacinas oleosas, né, inativas, geralmente a aves geralmente causa um pouco mais de irritação do que as aquosas, né? Como assim? Quando ela passa a ser mais oleosa, né, ela causa um pouco mais de irritação na ave do que aquelas vacinas aquosas, ou seja, aquelas Mais líquidas. Isso, Tá, mas as são com óleo, elas são injetáveis. sim, se tratando de injetável, né? Mas tudo depende da resposta da ave, né? Porque, na verdade, você está ali colocando um micro-organismo vivo, ou atenuado ou morto na ave. Então, ela começa ali um processo de quê? De reconhecimento daquele supostamente agente causador da doença. Ela vai criar uma resposta imune, ela vai identificar, vai criar uma resposta imune, uma memória, né, sobre aquilo, e futuramente, se ela se deparar com essa doença, ela vai ter uma resposta mais rápida e não vai ter um grande potencial sobre mortalidade, queda de postura, né? Tá, mas Então, aquela vacina que a gente deu com 100 dias, por exemplo, a ave, 100 dias, que são quantas semanas? Desculpa, sou uma matemática, é pra... Tá, mas que seja. Tá, não tem problema. Tá, tem dias, ok. Sei lá, mais ou menos. Isso, ok, beleza. Vamos lá. Quando o fim do ciclo dela, que são 100 semanas por aí, né? 90, 100 semanas, o fim do ciclo. Vamos falar de postura, tá? Sim. Que o pessoal mais vacina. Essa vacina, ela vai ter efeito ainda lá no final da ave de postura? Sim, na verdade, ela ali é geralmente dependente do tipo de marca, né? Vamos dizer assim, vacina. Nós chamamos ela no popular de sextupla, né? Porque ali ela protege contra 6 tipos de doença, entendeu? Que é essa bronquite, queda de postura, salmonela, coriza infecciosa. É um coquetel ali, pode-se dizer, para estimula a ave também a produção, né? É a última proteção ali, depois você só mantém com algumas via água, né? Ele quer essa bronquite ao longo da vida dela. Sim, sim. E também isso é opcional, né? De granja para granja. E essa carne depois, será que é tranquilo consumir? Rapaz. Tô te colocando em maus mensagens. Vamos participar. Eu fico só pensando aqui, eu acho que não tem problema, eu acho, né? Porque não vai... O ar produtivo é um ar saudável, né? Pois é, e essas vacinas, elas, na verdade, elas garantem também, né, uma qualidade nos ovos, né? Que é a qualidade e segurança para uma alimentação humana, né? Que é o produto final é o ovo, né? O gado é vacinado também. A gente Uhum. consome a carne de Com gado. certeza, não. O porco também, né? Eu acho que deve ser vacinado. Bom, mas é diferente. Tá falando de produção, então ele sobrou ali, a gente come. Pois é, tipo, não sei, essa questão... Não, eu tô dizendo para o pessoal daí, por exemplo, eu tô vendo aquele avicultor que tem, por exemplo, pequeno lote, e ele, mas eu tenho que fazer essa vacinação. Por exemplo, ele tem lá, por exemplo, 1000 aves, por exemplo, tá? Ou tem 500 aves. É interessante, né? Já assim, aquele produtor, vamos dizer assim, de fundo de quintal, não é bem assim, mas vamos colocar dessa forma, às vezes ele está na região mais isolada, não tem nenhum desafio de doenças ali. Então, se ele cultivou até chegar nessa idade, ele não teve nenhum problema com doença, tranquilo, entendeu? Pode consumir sem problema algum, entendeu? Pois é. Se vier água, eu acho interessante, Newcastle bronquite, gumboro, entendeu? Que ele mesmo pode estar sendo de baixo custo. Mas se ele quiser fazer um ciclo vacinal, aí fica pesado. Até porque a maioria das doses é para 1000 aves. Sim, Então, entendi. então ele vai usar ali para 100, 200, e o resto ele vai ter que dispensar, que uma vez que preparou, tem que consumir. E me diz uma coisa, quantas vacinas assim a ave recebe ao longo do ciclo produtivo dela? Olha, isso aí é muito relativo ao calendário de cada granjeiro, tá? Mas geralmente começa com viáguas, né? Ali que vai de 7 a 21, depois 50 dias para poder resguardar, você faz ali uma coriza infecciosa com boba, contra a doença de boba, uma salmonela, né? Que é importante. E depois vem a sextupla, né? A sextupla. Então, assim, em números, a equipe tá marcando, mas... E essa questão também de mais ou menos, tem umas que precisam colocar dentro do cronograma para resguardar as aves. É muito importante, como coriza infecciosa, salmonela, cumburo, né? Newcastle, bronquite infecciosa, salmonela não pode abrir mão, entendeu? Então essas aí realmente
Tem que se manter microplasma. Por exemplo, lá embaixo a gente tem um problema que a gente vacina a Santa Catarina, se eu não me engano, contra a laringo. Sim, então assim, é muito relativo aos desafios que você tem na sua região, né? Para você poder inserir dentro do seu programa vacinal ou simplesmente você colocar como um reforço. Essas que são injetáveis, tá? Qual o procedimento que eu devo fazer antes de fazer a prática da vacina? Porque também estressa um pouco a ave, né? Então, essa questão de estresse, como eu falei, eu acho que vai muito homem e animal. Como assim? Homem e animal, porque eu particularmente, na minha equipe, eu não sou muito fã de conversa paralela, som dentro de granja, coisas com barulhos permitentes, entendeu? Então, por quê? Porque tudo isso gera estresse nas aves. Ok. Eu fiz um vídeo esses dias, nós estávamos fazendo uma vacina de piso, e é interessante, assim que você entrou na granja, vai, ralinha pra tudo quanto é lado, assusta, ela fica alvoroçada. Você não é convidado, né? Você não é bem-vindo, Sim, né? tá invadindo o território dela. Exatamente, então, assim, é interessante, com 1 hora e pouco de serviço, né? Eu até comentei com ele aqui, olha só, você começa a rodar assim, e elas acostumam, né? E tu mais mocinha, você entende você ali como pessoa e não predador. Entendi. Entendeu? Então, assim, evitar o estresse dessa forma. Agora, se tratando das vacinas injetáveis, né, que geralmente são intramuscular ou subcutânea, alguns produtores também utilizam um dipirene, tá? Tá, mas então, eu tô dizendo antes, tipo assim, eu vou vacinar ela na sexta. O que eu tenho que fazer na terça, quarta e quinta? Tem algum procedimento para ela deixar ela mais relaxada assim, depois gerar menos estresse? Então, como eu falei, nesse quesito, não, de estresse, como eu falei, é o Tá, comportamental. estresse é o comportamento. Da forma que você chega, a forma que você desenvolve o serviço e por aí vai, Tá. né? Agora, sobre o cuidado, sobre o sentir da ave, vamos dizer, pode ser através de uma vitamina, pode ser através de um dipirene, como eu falei, e a mão, né? Ó, até vai lá, eu ensinou, o cara técnico aqui, ó, só, né? Poxa, algumas pessoas até comentam, né, nas vezes, nossa, mas é tão rápido assim, pode jogar ave assim. Gente, entenda uma coisa, são pessoas treinadas para fazer aquilo, né? E às vezes aí tem que ser rápido. Sim, Primeiro passo, a vacina ela tem um tempo. sim. 2, a equipe em campo gera um custo. Gera um custo. Então, aquilo que você pode fazer dia, faça dia. E se você deixar o dia, vai para a conta do granjeiro. Então, você tem que ter essa responsabilidade. Não só trabalhar, você tem que ter comprometimento com o serviço. Entendi. Isso você pode gerar resultado dia. Na verdade, certas vacinas, todo mundo sabe quanto tem quantas pessoas. Então, sei quanto vai dar. Em média. Caraca. Sim, é assim que funciona. Para poder dar conta dessa população imensa de aves no Brasil e no mundo. É verdade. Então você aqui em Santa Maria conhece, tipo, alojamento de corte salteado, chega naquele alojamento, então você já chega com a sua equipe, já faz toda a organização, já prepara tudo. E como é que é, assim, essa questão? E a equipe, ela tá engajada? Eu vejo nos vídeos que o pessoal é bem, assim, interativo, né? Sim, sim. A gente, graças a Deus, a gente tem a maioria é família, né? Sim. Bota ali 4 cabeças, né? E são pessoas muito alinhadas e comprometidas. E como é que você faz o treinamento? Que palestra você dá antes? Assim, a pessoa chegou novo hoje, tá? Quero aprender a vacinar. E aí, qual é, você como gestor, o que você fala assim, primeira coisa que você fala para essa pessoa? Olha, sinceramente, essa entrevista começa pelo WhatsApp. De acordo com o que ele me respondeu, sei que vai servir ou não vai. Tá, mas foi diagnóstico, tá, ok, vai servir. E daí, o que você faz? Primeiro vamos fazer um teste, tá? Aí. Passo para ele, como ele não pode diretamente estar fazendo uma vacina que poderia ser até mesmo uma injetável, nós usamos ele, né, assim, né, a sua mão de óbvio interesse, como puxador. Falando ao grosso, o que é o puxador? É aquele que tira da gaiola e passa para o vacinador. Ok, entendeu? E automaticamente ele está ganhando o quê? Uma resistência de trabalho. Porque todo bom vacinador, ele tem que começar com um bom puxador. Entendeu? Sabendo entregar a ave correta, puxando, entregando, eu tô vacinando e jogando na gaiola. E é interessante, não precisa ser veloz, não é exigido, mas que tenha o quê? Compasso, ritmo. Olha nós falando de música de novo. É, Entendeu? verdade. Que seja assim, ó, mas que Seja forma contínuo, contínuo. orgânico. Isso, e sendo sempre gentil com a ave, cara. O que é ser gentil com a ave? É pegar ela de uma forma delicada,
entendeu? E entregar o mais rápido possível. Porque uma vez que você segura a ave e ela se bate muito, ela tá entendendo que você é um predador. Então também tem um tempo. Pega ela com gentileza, passa da forma que foi ensinada e entrega. E tem técnica pra pegar e passar, segurar a ave? Tem isso aí? Isso aí eu costumo. Bom, Não vai. É É um segredo, é o teu segredo? Ou não? Não é bem o segredo que você vai acabar vendo lá. Nós utilizamos uma técnica, né, para poder render o serviço, tá bom? Mas assim, é pessoal, cada equipe tem uma forma, né? Tem uns que já pegam pelo pé, outros já pegam pela pontinha do rabo, de leve, pega as pernas inteiras. Isso é muito relativo, cada equipe adota a sua forma de trabalho. Mas que, independente de qual a forma, tem que render, porque nós temos o reloginho. Esse reloginho aqui é o tempo da vacina, né? É o tempo do agricultor, é o tempo da próxima vacina. Entendi. Mas um peça a outra. E tem marcas assim que você. Não, vamos falar. Porque você é um profissional, você sabe de cobre salteado o que, que é bom. Tem alguma. Vamos falar em marca, mas algum tipo de vacina que você indica? O grande, eu quero fazer a vacina de tantas semanas. Aí pode ser feita spray, água. Tem outra forma ou não? Sim, spray, água, via ocular. Ocular, tem ocular também, né? A ocular é boa que a ocular ou não? Oi? A ocular é boa também? Funciona? Funciona, é de bastante eficácia. Pega indivíduo por indivíduo e bem indicada. Uma gotinha no olho. Uma gotinha em cada olho. Espera ele fechar, né? Sim, e passa. Mas nem tanto, caso eu fecho, aí não tem como. Tá, mas aí que tá. Eu vi um ditado de uma assim, porque tem que pegar aquela, principalmente ocular, tá? Porque a ocular tem uma técnica ali que vem pela empresa. Ó, tem que pegar a ave, botar ali, Esperar ela fechar o olho esperar. pra fazer, filho. Tá, mas eu tô com um galpão de 100 mil. E aí? Vai dar tempo? Essa foi boa. E aí? Vai dar tempo? Então, a gente calcula o tempo dela piscou, como diz, piscar de olhos, né? Então, piscar de olhos é bem rápido. Então, assim, eu conto que a ave pisque o mais rápido possível para poder devolver ela para a gaiola, para a gente poder seguir o procedimento. Tá, mas no momento que pinga, ela piscou, aí não cai mais. Não. Então, teoricamente, já roda. Já, com certeza. Já vai causar efeito na... Mas dos três tipos, tá? Eu vou te perguntar, provavelmente todo mundo já vai dizer, mas é tal. Mas eu gosto de perguntar pro profissional que tá lá e às vezes a gente se surpreende com a pergunta. Dos três tipos de vacinação, vocês três, é ocular, ocular, a pulverização, não, 4. Ocular, pulverização, água e a intramuscular. E membrana na asa. E? Membrana na asa. E aquela no peito. Sim, a injetável, você tem a intramuscular e a subcutânea. Ah, sim, é subcutânea, tá, beleza. Então vamos falar... Tem a na asa também, né? Na membrana da asa. Que pica... Contra a doença de bulba. Entendi. Dessas ali, qual a ave sente mais? Olha, eu diria, como eu falei, tudo é relativo ao manuseio. Mas eu acredito que seria as intramusculares, tá? Já uma agulha, né? Querendo ou não, ali no manuseio, ela pode sentir um pouquinho. Às vezes não é nem tanto o procedimento em si. Lembrando que a ave, quando ela é vacinada, ela começa um processo ali, né? O processo imune, né? Mas essa no olho também, se eu sou ave, você que eu não posso me imaginar como fosse ave, mas é uma coisa, um desconforto também, né? No olho ali, pegar a ave, porque tem que pegar. O problema da ave não é nem a vacina, eu acho que é o pegar, né? Exatamente, porque se tratando de ocular, eu acho que a indicação é não encostar o gotejador, né, no olho da ave, né? Entendi. Por isso que tem que ser pessoas preparadas, né? É muita coisa. Por isso que tem que o profissional tem que ser bom, tem que ter um treinamento mesmo, né? Mas ver pela eficácia da vacina, porque uma vez que você não obedecer essas regras, o manuseio, o tempo, a questão de temperatura, você vai fazer o trabalho ruim. Pode ser que o trabalho ruim, mas não vai ter eficácia, o objetivo é Sim, você vai fazer todo o trabalho, não vai ter eficácia, depois a ave vai sentir. Eu costumo dizer na minha região o seguinte, como o granjeiro não fala nada, é porque tá... Assim, é o índice de reclamação. Tipo, se não reclamou, significa que foi bacana. Eu fico bacana porque eu ligo assim, ó, vai chegar o lote dia tal. Mas tem também aquele que reclama e depois contrata de novo, né? Sim, tem, né? Mas dizendo que a gente tá sempre procurando aprimorar, tá? Nós estamos sempre aprendendo. A gente aprende com manuseio, até mesmo outra equipe. Eu adoro assistir, né? Mas, assim,
reclamação é quando uma coisa dá errado. Sim. E realmente isso causa um reflexo. Então, a gente não tem acontecido isso ultimamente, não, graças a Deus. Legal, que legal. É. E assim, estamos chegando nas últimas perguntas, porque passa muito tempo, muito rápido o tempo, né? Quando é bom, né? Passou o tempo já, passou muito rápido. Quando a conversa é boa, passa muito rápido. Mas assim, o que você aprendeu com as aves? O que as aves assim ensinaram para você? Então, primeiramente, muitas pessoas perguntam, e como é que você está? Eu digo, mais humano. Pô, que legal. Mais humano, né? Então, assim, essa forma de algumas pessoas dizer que mexer mais com animal do que com gente é melhor, é controverso, né, cara? Mas, assim, tem uma paz muito grande. Quando você tá fazendo o seu trabalho ali dentro da granja e você mexe, ó, você sai. Entendi. Entendeu? Você consegue ir, tá fazendo um bom serviço, então testa a sua paciência, automaticamente você também tá mexendo com pessoas. A maioria das pessoas que trabalham com você, parece que elas já vêm de te ver como psicólogo, fala, não, eu não sou psicóloga. E às vezes tá ali, tá com estresse, fala, não, cara, calma, isso aí é tranquilo. A ave também, ela estressa a gente, que trata de uma coisa um pouco muito repetitiva, né? Então chega um ponto que você também fica, não, por aqui, às vezes a ave pula da gaiola, arranha o cara, chega outro, opa, calma, cara. Então, se é um remédio para paciência, eu posso dizer, acho que é a melhor resposta que eu posso te dar a respeito terapia disso. também, né? Terapia, cara. É bom, hoje eu gosto. Somente delicado, se falar que eu não gosto é mentira. Uma pergunta que eu faço para todos, tá? Qual é a dica que você dá hoje, com toda a sua experiência, que você gostaria de ter recebido lá no começo, quando você iniciou? Ou seja, vamos entrar numa máquina do tempo e você falar com você mesmo quando você iniciou no ramo da avicultura. O que você falaria para o Anderson que estaria iniciando hoje? Bom, vai para Santa Maria de Jetibá, entendeu? Vá que você vai conhecer, você vai ter um lugar bacana para morar, você tem um lugar onde você pode criar os seus filhos com qualidade. Hoje ainda o índice, né, de criminalidade, essas coisas, é muito baixo, é um lugar muito bom para se viver. E o que não falta em Santa Maria é trabalho. Se eu tivesse ido para lá 20 anos atrás, nossa, estaria bem melhor do que eu estou agora. Que legal. Ele é muito satisfeito, muito satisfeito. O que você achou do podcast? É tranquilo, é uma conversa gostosa, não é uma entrevista. Eu preparei, então, a pandemia, fugiu tudo. Não tem nada a ver com aquilo que você... Nada, É aquilo que eu falo. agradável, muito O pessoal me fala assim, Adriano, eu quero que você mande o roteiro, tal, beleza? Olha, eu posso até te mandar um roteiro, é bem provável que a gente não vai usar, porque a conversa tem que ser isso aqui, é uma conversa, meu amigo, nós sentados aqui tomando alguma coisa, conversando, proseando, como se fala o gaúcho, né, batendo aquela prosa gostosa, e te falando uma coisa que você conhece. Não tô te perguntando para você me explicar qual é a fórmula química de um ovo, não sei. Não, é algo que você conhece, é o teu trabalho aqui. Não, gente, cara, gostei demais e obrigado pelo convite mesmo. Nós que agradecemos, agradecer o profissional que você é. Se o pessoal quiser seguir você, quiser ver o seu trabalho, como é que o pessoal faz para te acompanhar nas redes sociais? Então, o Instagram, né, DBAves, hein? A gente também responde, né, no privado, algumas pessoas procuram bastante, a gente negócio de debicagem, temperatura de lâmina, essas coisas assim, segue, curte o nosso trabalho lá, que vai mostrar toda a equipe, né, essa aí é uma das pessoas que... Todo o amor que você tem pelas aves e tal lá. Eu gosto demais. Ela tá nos vídeos lá, que eu já vi os vídeos lá. Essa aí é um dos jogadores mais fortes, eu tô todo orgulho. Cruz e cabeceia na área. Não parece não, mas é minha cria. Tem até essa mãezinha pra criar. Que legal, que legal. Minha esposa mandou um abraço pra você. Pô, e a próxima vez traz ela. Sim. Vai voltar mais vezes aqui, né? Anderson, muito obrigado mesmo. Você agradecer os nossos apoiadores também, agradecer a Fujikura, agradecer a Kilbra, agradecer a Frata Embalagem, a Ismutec. Conhece essas empresas, né? Claro. Poxa, as empresas são coisa boa, né? A Ismutec tá vindo aí como segunda opção, pessoal de classificadores de ovos. O Ismutec está crescendo muito, cara. Os caras têm equipamento muito bons. A Fujikura não dispensa comentários, que é genética de codornas, tá vindo agora com uma profissional aqui para Santa Maria, uma exclusiva deles, aqui vai ficar aqui full time, 100% Fujikura. Os demais estão aí para ajudar também. Pedir a você que se inscreva lá no YouTube, a nos seguir no Instagram. O nosso muito obrigado, o nosso valeu. Obrigado, viu? Agradeço. Tchau.